Olá, tudo bem? Sou eu, Paulo Alexandre, o Vibrante, na Jogo Livre. Aqui a bola rola livre, leve e solta, redonda e macia. Você mata no peito, sai jogando uma resenha semanal que a gente vai entregar tudo que está acontecendo no futebol da nossa região, futebol do nosso estado, principalmente a cidade de Macaé. Mas vamos falar de Macaé então, da Liga Macaense de Esportes. Aliás, mandar um abraço pro Léo, pro Júper, pro Vandinho Júnior, pro Wanderson Agostinho, todo mundo se dedica muito naquele futebol que é feito por amor. E a gente teve a rodada, na verdade, a quinta rodada do Campeonato Macaense Amador. Sporting perdeu para o Borussia Macaé 1-0. Independente venceu o Atlético Lagomar por 3-0. O Fúria perdeu para o Aeroporto de 3-0. O União Lagomar venceu o Borussia Cabo Frio por 3-0. O Macabuense 3-2 num jogão com Emboacica. E os outros dois jogos foram adiados. E depois Paraíso 1-0 no NB Atlético Clube, o novo Botafogo Atlético Clube. Quanto à classificação, vamos para a classificação. Tabela de classificação do Campeonato Macaense. No grupo A, Paraíso está em primeiro com 8 pontos. União Lagomar em segundo com 8 pontos. Barra Mares, terceiro com 6 pontos. No grupo B, Aroeira, 10 pontos, Alvorada, 7 pontos, Aeroporto, 6 pontos. No grupo C, Glicério, grande abraço pro Glicério, a galera da Serra, bate um bolão, 9 pontos. Independente, segundo com 7, galera aí do Júper, do Vandinho, e o Borussia em terceiro com 6. No grupo D, Sinditobe, 8 pontos liderando, Macabuense, 7 pontos, e o Emboacica com 4 pontos. A gente vai dar muita notícia do futebol macaense como um todo. É bacana demais. Tá vendo também na Arena Maracanã, anexo ao Expedicionário, um torneio infantil com a garotada. O futebol, o esporte é fundamental para a gente mudar essa visão de mundo, que o esporte salva vidas sim, coloca as crianças no caminho que tem coração, no rumo do futebol, no rumo do esporte. Então essas notícias do Campeonato Macaense que está acontecendo no Campeonato Amador pela Liga de Desportos de Macaé. E o Futebol Mar Azul, o futebol que salva vidas, um projeto fantástico. No seu tripé, inclusão do dependente químico e recuperação, usando as ferramentas do futebol, desmistificação do preconceito social e o resgate da autoestima do dependente químico e recuperação. Para isso, basta se internar, se tratar com uma equipe multifuncional, uma equipe multidisciplinar. Em várias clínicas tem a TCTVE, do nosso querido Eusébio, tem a Shalom, do nosso Luiz Antônio e do Carlos Magno. E você vai ficar numa entrevista maravilhosa com um dos jogadores do time, o Wendel, nosso que a gente chama carinhosamente de Pix, entrevistando Carlos Magno Simões, numa entrevista fantástica. Aí você vai saber tudo o que acontece lá na Arena, no Projeto Mar Azul, todo sábado, um time fantástico, um time que já existe há 5 anos, que já mais de 30 dependentes químicos continuam voltando, porque já passaram mais de 200 atletas nessa fase de 5 anos, e é um projeto que é muito bacana, já passamos de 11 mil pessoas na rede. Você não conhece? Dá um Google, vai no Facebook, vai no YouTube, é só botar Futebol Mar Azul. Bacana demais, e a gente sempre vai divulgando esse projeto porque salva vidas. Você que tem um familiar que tem problema com a dependência química, basta entrar em contato com a nossa rede, a gente vai conseguir viabilizar uma situação de esperança. Fé, força e esperança. Futebol Mar Azul é exatamente isso. Ninguém larga a mão de ninguém. Alô, meus amigos queridos, seguidores, telespectadores e ouvintes aqui do Projeto Mar Azul. Estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro, né, um dos profissionais de cunho terapêutico mais conhecidos na região, Carlos Magno Simões, né, lá da Clínica Shalom de Life, que está aqui para trazer para a gente, ele que acompanhou desde o início esse projeto, né, a visão dele, dos benefícios que esse projeto tem trazido, né, para a sociedade num todo, na visão de reinserção social. Contigo, meu querido. Boa tarde, bom dia e boa noite. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos que estão nos ouvindo. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer a cada um que contribui com esse projeto, contribui para que nós possamos continuar, né, com esse projeto, com a nossa recuperação. Mar Azul é um sonho que virou realidade. E essa realidade está transformando e ajudando a transformar
Vidas que outrora, no momento desse, num sábado igual esse, estaria nos barzinhos, ou de ressaca, ou, né, nas bocas de fuma. E hoje se encontra, né, nessa vida, nessa vivência que é o esporte. Então, durante esse projeto, durante esse tempo todo, quero que você olhe ali para a câmera e deixe uma mensagem para essas pessoas, né, que uma hora estiveram aqui, que ainda não conhecem, que estão nos assistindo agora. Deixe uma mensagem para eles, lá do fundo do seu coração, que é uma alma generosa e bondosa, né, para os nossos telespectadores, para aquele adicto que ainda sofre, aquele adicto que não conhece, que não sabe o que é a doença, que ainda tem aquele estigma da sociedade, que ele é um malandro, que ele é um ladrão, que ele é um vagabundo. Explica mais um pouquinho para a gente o que é a doença de dependência química e deixa um alô final para a galera aí. Então, a minha mensagem é de vida. Vida e paz. E isso está longe de uso de droga. O uso de droga não é em si uma doença. A doença é o abuso de droga. É quando começa a ter um transtorno mental de comportamento, conforme a Organização Mundial da Saúde. Quando o uso do álcool e das outras drogas se transforma nesse transtorno. E aí é uma doença que prejudica o usuário. Primeiro a ser prejudicado é o usuário e toda a família e todas as pessoas que amam ele. Né? Porque ele começa a ser dominado por essa substância e não tenha o julgamento correto das suas atitudes. E há um processo de decadência que leva o usuário abusivo de droga com esse transtorno mental de comportamento. A reinserção social é o grande desafio. Para mim, é o grande desafio de qualquer profissional que trabalha com dependência química. O futebol, o esporte, estou falando do futebol porque nós somos aqui no Mar Azul e é a grande ferramenta para ajudar a contribuir nessa reinserção social. É o grande desafio para qualquer profissional que trabalha com dependência química. Reinserir novamente, ter um lugar ao sol. E esse é um dos pontos primordiais que temos visto que o Mar Azul tem contribuído nessa recuperação. É isso aí. Esse aí é o nosso amigo, companheiro, um dos nossos padrinhos, né, da fundação desse projeto, Carlos Magno Simões. É um grande abraço, é um grande prazer estar aqui contigo nesse dia. Vitória. Essa é a nossa vitória. Isso é a nossa vitória. Verdade. Essa é a nossa paz, a nossa vida. É isso aí. Um abraço, um beijo no coração. Venha que você que não conhece, venha conhecer o projeto Mar Azul. Procure, você que tem um parente com problema com dependência química, com abuso, né? Como foi dito aqui, o abuso das substâncias, né? Que alteram o humor, que causam dano, transtorno à vida, um transtorno de pessoa inteira. Venha conhecer, procure um profissional, procure a Shalom de Life, procure outras instituições, a CTVE, né, para poder ajudar, para poder procurar ajuda e que sabemos que é possível viver após as drogas. Lembra, álcool é droga. Álcool é droga. Valeu, um abraço no coração. O Vascão da Colina acredita e dá motivos à sua apaixonada torcida para sonhar com o retorno elite do futebol brasileiro, da onde nunca deveria ter saído. Nem o Botafogo, nem o Vasco, nem o Cruzeiro. Mas no último sábado, embalado pelos torcedores, que já estamos voltando ao normal, lentamente, vacinados, máscara, álcool em gel, o Gigante da Colina derrubou o líder da Série B. Em São Januário, o Vasco fez 2-1 sobre o Curitiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Assim, os Cruz Maltino se recuperam da derrota contra o Sampaio Corrêa na última rodada anterior a esse programa, na corrida pelo acesso. Vasco, vamos torcer muito pro Vasco, pro Botafogo, pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai ficando mais distante, é verdade. O Clube Carioca subiu para a 6ª colocação com 46 pontos. No momento, a diferença do G4 é de 4 pontos. Dá sim para sonhar a torcida Cruz Maltina. Após sair na frente e controlar o jogo no primeiro tempo, o Vasco levou um gol relâmpago na etapa final. Entretanto, conseguiu a resposta praticamente imediata e fez 2-1. Depois segurou os esforços do Coxa, ou como é chamado carinhosamente Curitiba, e garantiu a importante vitória rumo à Série A. O técnico Fernando Diniz, para quem não conhece, é aquele técnico que gosta de propor o jogo,
posse de bola, toque de bola, ele lembra aquele tic-tac, né? Resta combinar que os jogadores brasileiros não têm a qualidade que tinha o Barcelona do tic-tac. É aquela bola de bater de primeira, passo a passo e entrando para iludir o adversário. Então o técnico Fernando Diniz promoveu uma novidade no Cruz Maltino, ele barrou o goleiro Vanderlei e colocou Lucão de titular. Até me surpreendeu, apesar que o Vanderlei não vinha bem, é verdade. O clube carioca tomou a iniciativa do jogo, mas encontrava dificuldade para criar. A criação do Vasco estava realmente muito ruim. Entretanto, contou com o vacilo de Wilson e o oportunismo de quem? Cano. Cano é o artilheiro dos gols de primeira, é um grande jogador. Aos 18 minutos, Gabriel Peck chutou. A Bosch, bela trama pela direita. E o goleiro do Coritiba bateu roupa. Não pode bater roupa, garotinho. Bateu roupa o artilheiro da gigante da colina, o Vascão. Não perdoou. No rebote, fez 1-0 para o Vasco. Coritiba encontrou a rede, fez borbulha, jamou com a rede, num gol relâmpago no começo do segundo tempo. Após lançamento pela direita, Ricardo Graça falhou e não conseguiu cortar o que queria. Ricardo Graça, às vezes, dá umas falhadas, que o Vasco tem dois problemas. Às vezes, os botes que a zaga dá e as bolas aéreas, que fica sempre, os drones vêm e a zaga se confunde o tempo todo. A bola se ofereceu para Léo Gamalho, ele chutou no canto e empatou aos 16 minutos. Aí a torcida do Vasco desanimada, indo um pouco, voltando aos poucos para a arquibancada, e nem deu tempo de resposta. 2 minutos depois, Riquelme chutou cruzado, Nenê, depois do desvio de Cano, marcou. Grande Nenê, volta para o Vasco e está fazendo história, está ajudando muito e acredito que vai ajudar muito até a reta final. A arbitragem marcou impedimento, o VAR demorou quase 5 minutos, eu acho isso muito ruim para a dinâmica do futebol. O VAR tem que ser mais rápido, ou o controle de vídeo lá em cima tem que determinar com mais facilidade, ou parar com essa maluquice do árbitro ter que ter a responsabilidade de definir. Ficam conversando, fica rodando vídeo, o árbitro lá em dúvida, porque ele já viu o lance no tempo normal, sem vídeo. Quem viu lá em cima, viu com melhor qualidade. A gente que aprecia o futebol, quando vê na TV, sabe se foi, se não foi, quando passa replay em câmera lenta. Apesar que certos lances no futebol, quando bota a câmera lenta, a gente fica completamente sem rumo e sem noção, porque perde o tempo do time da jogada como ela foi. Mas aí demorou, mas o lance, então, ajustado no VAR, apontou o gol legal, 1-0 por Vasco já tinha valido, 1-1 tinha valido, 2-1 quase que não vale, mas o VAR demorou 5 minutos e assim deu o gol. O Vascão da Colina venceu por 2-1, o Coxa, o Coritiba. Bacana demais ver o Vasco sonhando em voltar à elite do futebol brasileiro. Fluminense se reencontrou com a vitória e venceu o duelo direto contra o Atlético Paranaense no último domingo lá na Arena da Baixada pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Tricolor Série A, sonhando com a Libertadores. A atuação tricolor, entretanto, não empolgou, nenhum torcedor tricolor ficou feliz com a atuação. De qualquer maneira, o Fluminense conquistou um resultado importante na corrida, na vaga pela Libertadores. O importante é sonhar com a Libertadores. O clube paranaense, o Atlético Paranaense, de olho na semifinal da Copa do Brasil, atuou de maioria reservas, poupou seus jogadores, botou um time alternativo, e sabe por que o Atlético Paranaense está poupando, né? Pega o Flamengo. Durante a semana a gente vai falar tudo o que vai acontecer nesse jogo, no próximo programa do Jogo Livre. Pressionado na sequência de 3 jogos sem ganhar, o Fluminense buscou alternativas no campo. Marcão, seu treinador, fez mudança, ele colocou Marlon na lateral esquerda, no lugar de Danilo Barcelos, que não vinha bem, buscou deixar o time mais ofensivo, com meia Arias na vaga do Nonato, mas aí perde um pouco de qualidade de raciocínio. O futebol brasileiro tem um defeito muito grande, falta aquele 10 que a gente está acostumado, que era do Zico, que era de grandes jogadores que faziam a diferença no meio de campo. Atualmente, a armação é muito complexa, é muito bola direta, é muita ligação direta, é aquela transição de defesa e meio campo para o ataque na correria, principalmente pegando as beiradas do campo. Outra novidade foi João Kennedy. Bobadilha foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, enquanto Fred está contundido. A formação também encontrou dificuldade para criar, a gente fala isso, falta uma criação legal, pelo menos a sorte sorriu para o tricolor. O Fluminense contou com um gol contra e fez as pazes com a vitória no Brasileirão. 33 minutos do
primeiro tempo. Fluminense, então, deu o bote, contou com a sorte, a falha do Atlético Paranaense. Samuel Xavier foi lançado pela direita, cruzou, Santos errou, não achou nada, Santos ficou ali, não achou nada, a bola bateu e Zé Ivaldo e entrou, foi fazer borbulha, jamou o gol tricolor. Flusão não marcava havia 3 jogos. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, acabou dando resultado final, Fluminense 1-0, bom resultado para o tricolor das Laranjeiras. Todo torcedor rubro-negro, feliz da vida, o Atlético Mineiro perde na rodada, o Flamengo vai jogar um jogo com Cuiabá, inédito no Maracanã. Toda a torcida rubro-negra, agora sim, a gente com 2 jogos a menos, vamos para cima. E o Flamengo parou no ferrolho. O Cuiabá botou uma retranca e decepcionou a torcida no Maracanã no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O clube carioca, então, perdeu a chance de diminuir mais a diferença para o Atlético Mineiro, que vai ficando consolidado no primeiro lugar e muito provavelmente será o campeão brasileiro. Que foi derrotado pelo Atlético Goianiense. Então o Atlético Mineiro, que havia sido derrotado pelo Atlético Goianiense, o Flamengo entrou com toda a responsabilidade. Mas futebol é jogado, lambari é pescado, o torcedor tem que ter mais humildade, o time tem que correr mais, às vezes, num jogo não se ganha de véspera. Flamengo encurta em 1 ponto, é verdade, diminuiu 1 ponto, mas poderiam ter sido 3. E nada muda no panorama. A meu ver, não vai conseguir o Flamengo alcançar. O Flamengo tem amplas chances na Copa do Brasil e na Libertadores, porque está na final, na Copa do Brasil pega o Atlético Paranaense. O jogo foi praticamente ataque contra defesa. Quem viu o jogo viu só um time pressionando, quase 70% de posse de bola do Flamengo, e um clube carioca sem inspiração e sem ideias. Fica tocando a bola para um lado, para o outro, e toca para lateral, e toca do cabeça de área para o lateral, e o tempo vai passando. E as bolas precisam ser aprofundadas dentro da área, fazer transição do lateral, chegar pela beirada da área, fazer cruzamentos precisos. Então frustrou a torcida do Flamengo, que estava no Maracanã. Flamengo pressionou, entretanto o Cuiabá resistiu. O Flá teve um gol anulado, é verdade, no primeiro tempo, logo aos 8 minutos. O técnico Renato Gaúcho contou com o retorno de Everton Ribeiro, Gabigol, que estavam na seleção brasileira. David Luiz, Arrascaeta e Bruno Henrique estão lesionados, ficaram de fora. O vice-líder, o Flamengo, agora tem 46 pontos, 10 pontos a menos que o Atlético Mineiro. O clube carioca tem 2 jogos a cumprir, a menos, é verdade, em relação ao seu rival, o Atlético Mineiro, o Atlético lá de Minas. Antes o Clube Carioca inicia a semifinal, que a gente vai falar tudo sobre no próximo programa, que vai ser a semifinal da Copa do Brasil. A gente tem que virar o chip toda hora, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Flamengo partiu para cima do Cuiabá no último domingo. O Clube Carioca rondava a bola, fazia o drone voar para dentro da área, toda hora levava perigo a meta do goleiro do Cuiabá, mas não conseguiu ser feliz. Aos 8 minutos, Michael se aproximou do vacilo da zaga, ficou com a bola e marcou. Entretanto, a arbitragem marcou impedimento de Mateuzinho. Mateuzinho estava impedido na origem da jogada. E aí, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, tem nome e sobrenome lá de São Paulo, chamado pelo VAR, foi lá, olha para o monitor, faz aquela jogada que a gente já conhece, né? E daqui a pouco ele faz assim, é gol, ele faz assim, não vale nada. E aí ele anulou o gol, a jogada, frustrando a torcida do Flamengo. Você conhece o Jogo Livre? É uma resenha semanal maravilhosa na Macaé Web, nas redes sociais. Inclusive mandar um beijo no coração pro grande Elival, um cara maravilhoso, um cara fantástico. Mas a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com tudo que vai acontecer no futebol macaense, o futebol da região, o futebol brasileiro. E na Jogo Livre, você tá com a bola é sua, mata no peito, sai jogando, redonda e macia. Beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser.